Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Sincero. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando a respeito um pouco de renda variável e a gente vai falar especificamente a respeito dos fundos imobiliários. Você sabe o que é um fundo imobiliário? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tipo de conceito. Pessoal, quando vocês pensarem a respeito de fundo imobiliário, o que vocês têm que ter em mente é como se fosse um tipo de aluguel, que você tem alguns inquilinos, e esses inquilinos vão pagar os aluguéis para você que é cotista daquele fundo. A diferença em relação ao imóvel físico, que o imóvel físico você tem que ter o dinheiro para poder comprar aquele imóvel físico, que geralmente é uma quantia mais alta, e enquanto que o fundo imobiliário, você vai comprando cotas daquele fundo imobiliário e você recebe um valor proporcional ao número de cotas que você possui. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha 30 mil reais. 30 mil reais é muito difícil, praticamente impossível você conseguir comprar um imóvel com esse valor. Mas quando você investe em fundo imobiliário, você consegue comprar como se fosse várias frações de imóveis e você vai recebendo o aluguel proporcional. Nesse caso, existe um gestor. O gestor vai fazer a administração de vários tipos de imóveis diferentes. Vamos imaginar, então, que tenha 10 imóveis na região de São Paulo, 10 imóveis na região do Rio de Janeiro, 10 imóveis na região de Minas Gerais. Então, o que acontece? É uma diversidade de imóveis que tem ao redor do Brasil e o gestor, o trabalho do gestor é justamente fazer a administração desses imóveis. E você, como cotista de um fundo imobiliário, você compra uma fração desse imóvel e você tem direito a receber os aluguéis. Os aluguéis dos fundos imobiliários, eles são isentos do imposto de renda, que é um pouco diferente em relação às ações. As ações agora elas são tributadas e existe a tarifa do imposto de renda, na hora que você recebe o JCP ou na hora que você recebe os dividendos. Mas com os fundos imobiliários agora eles estão isentos. Então você recebe aquela quantidade isenta do imposto de renda. Os fundos imobiliários, vocês acham que é renda fixa ou renda variável? Bom, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o fundo imobiliário, quando você compra uma cota. Aquela cota, ela tem uma cotação, e essa cotação ela varia todo dia na bolsa de valores. Ela pode aumentar ou cair. Geralmente, quando a bolsa de valores cai muito também o valor dessa cota. Ela oscila um pouco menos em relação às ações, mas mesmo assim existe uma certa oscilação. Então, ela é classificada como renda variável. E além disso, existe a questão também da vacância física ou a vacância financeira dos imóveis. Porque se aumenta muito a vacância, o rendimento que você tem vai ser um pouco menor. Então, quando você for escolher um fundo imobiliário, é importante você levar em consideração a taxa de vacância daquele imóvel, se é uma taxa considerável, né? Se é uma taxa aceitável, ou se é uma taxa que está muito alta. Porque é mais perigoso você pegar uma taxa, um fundo imobiliário que tem uma taxa um pouco descontrolada, porque isso pode trazer problemas lá na frente. Como que você faz então para adquirir um fundo imobiliário? Primeiramente, você vai acessar a sua corretora, você vai fazer a transferência dos seus recursos para a corretora e você vai negociar uma ou mais cotas no home broker. Você vai comprar uma ou mais cotas de um fundo. O código de negociação do fundo imobiliário é o final 11. Então, por exemplo, tem um HGLG11, tem um KNRI11, enfim, tem vários outros. Tem, por exemplo, BCFF11 e vários outros. A classificação dos fundos imobiliários ela acontece basicamente em fundos de tijolos, em fundos do tipo papel e o híbridos que junta as características dos dois. O fundo de tijolo é aquele fundo clássico, né, que são os imóveis físicos de fato. Então, quando você tem um fundo imobiliário do tipo tijolo, você está investindo diretamente no imóvel físico. Pode ser um galpão logístico, pode ser um fundo de shopping center, pode ser um hospital, enfim, são vários tipos diferentes de fundos do tipo tijolo. Geralmente, os fundos do tipo tijolo, eles têm um custo um pouco maior em relação ao de papel. Então, o dividend yield, que é o valor que você recebe, como se fosse o aluguel que você recebe, ele é um pouco menor, porque tem um custo maior. Então, aquela porcentagem que você vai receber sobre o valor que você gastou, ele é menor em relação ao fundo de papel.
Já os fundos do tipo papel, eles estão ligados, são títulos ligados ao mercado imobiliário. Por exemplo, o LCI, por exemplo, o LH, que são as letras hipotecárias, e também o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. E os fundos do tipo híbridos, eles possuem características tanto do tipo papel quanto do tipo de tijolos. Como que faz para poder medir a oscilação dos principais fundos imobiliários? Através do índice chamado IFIX. As ações têm um índice Ibovespa aqui no Brasil e os fundos imobiliários eles seguem o IFIX. Eles oscilam muito menos em relação às ações. Geralmente a variação, quando não tem um acontecimento assim muito que impacta muito o mercado, a oscilação do índice ela é bem menor. Como que você faz para poder escolher, então, um bom fundo imobiliário? Eu vou falar com vocês só as características que vocês precisam analisar, tá? Mas depois vocês têm que ir na página de cada um desses fundos, olharem um pouco sobre a história daquele fundo para vocês tomarem a decisão. Bom, primeiramente vocês têm que considerar o número de imóveis, né, em se tratando do caso de fundo de tijolos, o número de imóveis, a dispersão dos imóveis, se eles estão espalhados em várias regiões geográficas diferentes, isso é muito importante, não ficar focado apenas em uma região, porque às vezes um fundo imobiliário, por exemplo, ele tem só imóveis em São Paulo. Isso não seria o adequado. O ideal seria que fosse disperso ao longo do Brasil. Outra coisa também seria a qualidade daqueles imóveis. Isso é muito importante. E, além disso, também a vacância física e a vacância financeira daqueles imóveis, né? Que seria a quantidade de imóveis que estão ocupados de fato e se os inquilinos realmente estão pagando o aluguel em dia. Isso é muito importante para você considerar na hora de você escolher um bom fundo imobiliário. Pessoal, outra coisa que eu vejo muita gente cometendo esse erro, muita gente comprando o fundo imobiliário, analisando principalmente aqueles que têm o maior dividend yield. Para quem não sabe, dividend yield é a porcentagem que você recebe em cima do valor que você de fato comprou. Vamos imaginar que você comprou 10 mil reais em fundos imobiliários que tenham um yield de 10%, só para poder facilitar as contas. Então, nesse caso, você vai receber R$ 1.000 durante o ano. Aí muita gente acha esse valor, agora já está um valor um pouco mais baixo, mas muita gente acha esse valor, considera apenas esse valor para poder tomar decisão. E isso é muito perigoso, tá? Porque tem vários fatores que você tem que considerar. O yield deve ser um dos fatores, mas não deve ser o decisivo, tá? Você tem que analisar todos os fatores para você tomar a melhor decisão. Muita gente tem dúvida se é melhor você comprar um imóvel ou se é melhor você comprar um fundo imobiliário. Pessoal, isso é uma decisão assim um pouco complicada de você falar para a pessoa se ela deve fazer, se ela deve comprar um fundo imobiliário ou se ela deve simplesmente comprar o imóvel. Por quê? Porque isso depende também do valor do imóvel. Se a pessoa compra um imóvel muito mais barato do que de fato ele pode ser um bom negócio. Se ela consegue alugar por um valor muito mais alto, de fato é um bom negócio. Mas existe também os fundos imobiliários que pagam porcentagens excelentes e você vai ter aquele dinheiro seu disponível a qualquer momento. Porque quando você tem um imóvel de fato, você vai ter mais encargos, né? Se o inquilino ele sai do seu imóvel, você perde aquele rendimento. Isso não acontece nos fundos imobiliários. Além disso, também você vai ter o gasto com o IPTU, que é uma coisa que você não tem quando você tem as cotas do fundo imobiliário. Mas muita gente tem aquele desejo de ter a casa própria. Aí tem um lado sentimental, né, que tem que analisar um pouco. Mas enfim, isso é uma decisão pessoal, né? Você tem que, pelo menos, conhecer os fundos imobiliários, ver como que funciona, dar uma olhada em cada um, ver as porcentagens, a qualidade dos imóveis, ver se para o seu caso específico é um bom negócio, entendeu? Porque cada pessoa tem um objetivo diferente, você não deve tomar sua decisão baseado no vídeo do YouTube, baseado no que outra pessoa diz. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu queria mostrar para vocês apenas o aspecto teórico, tá? Mostrando o que é um fundo imobiliário. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais como que você escolhe o fundo imobiliário, como que você acessa o site, quais são as métricas principais que você vai olhar para saber se aquele fundo está barato, se está caro, se vale a pena, se não vale. Enfim, muitos fatores. Eu quis passar apenas o conteúdo teórico mostrando o que é, de fato, um fundo imobiliário, tá? Que é muito interessante, né? Porque você tem aqueles aluguéis todos os meses pingando na sua conta.
E isso é muito bom, principalmente para a pessoa que quer viver de renda, né? Para a pessoa que já está, por exemplo, aposentada e tal, não quer adquirir um imóvel, ela pode adquirir um fundo imobiliário, considerando que é renda variável, que vai oscilar o patrimônio, né, ao longo do tempo, mas ela vai ter um rendimento todos os meses na sua conta. Pessoal, no vídeo de hoje é isso, então, e até o próximo vídeo.